Só se a gente começar a arrancar roupa e começar a dançar pool dance, porque... É. Apesar de fazer um esforço físico, né, a gente ainda não fez nenhum estudo com essa área em específico, né, Bianca? Ah, eu tenho super curiosidade, já li algumas coisas. Pool dance, você sabe que tem um artigo interessante sobre Hum. prostitutas e atividade física. Elas É têm uma mesmo? diferença, tem uma diferença significativa entre as mulheres, as damas da noite, né, em termos de atividade física com maior desempenho e maior volume de atividade física do que a população em geral. Parece que elas se cuidam muito. Interessante. São fisicamente ativas, né? E provavelmente o cotidiano delas necessita, né, de um pouco mais dessas aptidões físicas, né? Mas como o Pois é. nosso papo é até interessante, depois a gente pode até abrir uma live sobre isso, né? Mas o nosso tema de hoje é esporte de combate, é luta, mas isso vai ficar um pouquinho para daqui a pouco, né? Não no sentido de que a gente vai... só um minutinho. Não no sentido de que a gente não vai falar isso agora, porque isso é inerente de nós dois, né? Primeiro, eu faço questão de apresentar a professora Bianca Miarca. Professora Bianca Miarca, primeiro de tudo, ela é minha professora, minha orientadora, agora sim, no pós-doc. Ontem o Thiago Mata veio aqui, o professor Thiago Mata do Fundão, Bianca, Thiago, e beijo, Thiago. ele divulgou para todo mundo, né? E eu nem sabia que ele sabia. Ele já divulgou aqui para todo mundo ao vivo, né? Então, para quem não sabe, a professora doutora Bianca Miarca, ela é minha orientadora de pós-doc. A professora doutora Bianca Miarca é mestre, doutora e pós-doutora, né? Universidade de São Paulo, Universidade de Pelotas. Ela, há pouco tempo atrás, ela era professora adjunta da Universidade de Juiz de Fora. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, Bianca, a gente está trazendo aí uma galera muito boa, né, para fazer as lives, para participar das lives. E, assim, além, né, desse lado acadêmico da Bianca, ela também tem um lado esportivo aí muito importante, né, que eu vou falar e vou pontuar bastante hoje. E, professora Bianca Miarca também é formada em educação física, né? Então, essa semana aí, Bianca, esse meeting, né, de educação física de Nova Iguaçu, ele vem para a gente poder comemorar com esses profissionais de ponta que são vocês, que é você, Bianca. Então, fique à vontade, né, para falar o que você quiser agora. Ai, primeiro eu queria te dar parabéns pelo dia de ontem, do profissional da educação física. É um dia muito importante para a nossa classe, né? A gente Sem dúvida. comemorar. E é uma coisa interessante porque a educação física tem tido cada vez mais repercussão na área da saúde, né? Especialmente pela prevenção. E agora com o coronavírus conseguiu mostrar a real importância, né, através da melhora da saúde física e mental por conta da quarentena e da necessidade de ficar isolado em casa, né? Assim, a gente vem debatendo muito, né, Bianca? A gente vem discutindo muito sobre esses temas, alguns projetos, algumas ideias, a gente está até formulando nesse sentido. Mas antes da gente ir para essa área acadêmica, para a área científica, Bianca, aqui a galera não tem dúvida que a galera ficou naquela curiosidade para saber quem é Bianca, fora a parte acadêmica, a parte científica, antes da parte acadêmica, antes da parte científica. Qual foi o seu envolvimento com a educação física, com o esporte em geral? Fala pra gente. Bianca é uma máquina. Fala, Bianca. Antes fosse, Felipe. Bom, assim como você falou, né, eu sempre fui uma apaixonada pela educação física, por esporte em geral. Na verdade, na época que eu era criança, há muitos anos atrás, há mais de 35 anos, quando eu resolvi entrar realmente na prática de atividade física e fazer esporte para melhorar a saúde em primeiro momento, foi um primeiro amor mesmo, porque na época eu não tinha nenhum envolvimento, né, com atividade física frequente, né, eu tinha apenas 8 anos de idade, né, então eu não pensava muito, e na verdade ninguém pensava muito naquela época, da década de 80 e 90, sobre o que seria bom para atividade, para o corpo em geral e para a mente, quando se tratava de atividade física, porque naquela época, como não tinha esse approach tão grande com a internet, com os meios tecnológicos,
as pessoas tinham mais atividades ocupacionais, então não se falava muito sobre prática de esporte. A gente fazia esporte realmente pelo prazer, como uma maneira recreacional. E aí, nessa época, ainda criança, tinha um projeto muito legal com um professor chamado Dulce Ohara, lá em Tapicerica da Serra. Ele e o irmão de um grande atleta do judô que se chama Aurélio Miguel. O irmão dele se chama Marcos Miguel. E na época, por fatalidade do destino e pela sorte, eu procurei esse projeto, né? E acabei entrando no projeto para treinar judô. E eu nem sabia que era um dos melhores técnicos do mundo, né? Bom, é uma coisa bem legal, assim, porque algumas coisas foram muito interessantes na vida, pelo menos na minha vida, né? Tive bastante sorte nesse sentido de ter bons professores, começando pelo Junshi Nohara e pelo Marcos Aurélio, né? Irmão do Aurélio Miguel. Os dois são ótimas pessoas, assim, fiquei muito contente de treinar com eles, mas o que me chamava bastante atenção no judô naquela época era exatamente a questão filosófica, Felipe, assim como eu acho que deve ter sido com você também, porque a filosofia oriental, ela é extremamente atrativa e faz com que você consiga compreender o porquê é importante fazer da melhor maneira, que não importa só o resultado. E não é real a frase os fins justificam os meios, né? Então, a gente aprende dentro das artes marciais e das lutas em geral que tem uma herança da civilização oriental em geral, que você precisa ter um componente ético aí. Não é tão simples quanto parece, mas envolve uma série de características que acabam deixando a sua alma um pouco mais com maior qualidade, digamos assim, né? Então você começa a adquirir uma filosofia que envolve uma série de valores caros aos samurais, né? Que foram ressignificados para que você pudesse, né, ter isso dentro do século XX como meio pedagógico mesmo. Desde você ser orientado a ter um componente ético com relação à honestidade, honra, mérito, superação, entre outros fatores que me fizeram entender um pouco mais sobre como fazer judô, não só dentro do tatame, como fora também. Então, aquelas frases que a gente fala sempre, não sei se você já falou, quem cai 7, levanta 8. Então, a gente tem muito isso no judô, né? Bem-estar e benefício mútuo. Melhor uso da energia, né? Então, a gente já tem uma antecipação do que normalmente as pessoas aprendem quando adultos. Então, a gente aprende desde criança. Mas essa questão associada com o judô, ela teve uma prevalência muito grande na minha vida durante anos, assim, ao ponto de eu mudar radicalmente a minha formação, porque inicialmente eu não ia ser professora da área de educação física, não. Aliás, essa é uma história que eu não conto muito porque eu tenho vergonha. Eu comecei a fazer... quero saber. Comecei a fazer processamento de dados, aí depois fui com contabilidade na época. Você ainda não era nascido, provavelmente, Felipe. Era uma época que tinha cursos tecnológicos no colegial. Você já saiu de profissão. Aí eu fui fazer esses cursos. O processamento de dados na época era uma coisa completamente pré-histórica, assim, a gente aprendia C++ e aprendia outras línguas, assim, que hoje em dia não se usa mais, mas as linguagens antigas, elas eram bem interessantes. Aprendia a mexer de DOS, assim, que é uma coisa que a gente não mexe mais. E tinha que digitar muito rápido, eu não era muito boa a digitar rápido, assim, porque eu não tinha computador na época em casa. Então, eu decidi mudar para contabilidade, mas aí eu vi que era muito chato, não era matemática, era mais questão organizacional no curso. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer educação física. E na época foi muito engraçado, porque minha mãe foi contra eu escolher esse curso, que era um curso técnico também. Ainda não existia o CREF, né, a institucionalização do CREF, então era antecedente ao CREF. Era um curso que você virava instrutor de academia, auxiliar pedagógico na educação física escolar, fazia projeto de extensão frente às prefeituras, enfim. Era um curso mais
tecnológico mesmo, né? Para você ir lá e ter uma mão de obra que não fosse tão qualificada para a área, mas que pudesse ser o suficiente para você poder auxiliar outras pessoas durante a prática. Eu não ia fazer educação física, não, eu só ia parar por aí, mas aí veio o CREF. E na época eu tive bastante sorte, porque eu fui trabalhar como estagiária numa academia de personal trainer. Eu treinava de manhã e à noite, de manhãzinha antes da aula, ia para aula. Aí à tarde, as tardes que eu não tinha aula, porque era integral algumas tardes, as tardes que eu não tinha aula, eu fazia estágio nesse estúdio de personal trainer e ganhava R$ 40 por hora. Pô, que coisa maravilhosa! No estágio. Por isso que eu falo que às vezes isso foi em 1997. Então faz 33 anos. 33 anos? Não, 23 anos. 23 anos. O que me deixa um pouco desconfortável com a área é exatamente a redução de salário que aconteceu no passar do tempo, especialmente com relação aos nossos alunos, que hoje ganham o quê? R$ 4, R$ 5 por hora e estão felizes com isso, né? Mas naquela época a gente conseguia ganhar bem, porque não tinha essa questão qualitativa de diferenciar uma pessoa que auxiliava de uma pessoa que era formada. Na época, eles te qualificavam financeiramente pelo que você fazia e a importância disso. Hoje, por causa da saturação do mercado de trabalho e de outras demandas que acontecem no Brasil, as pessoas não te qualificam mais pela importância do seu trabalho. Elas te financiam a partir de um resultado médio de salário. Então, se as pessoas aceitarem ganhar pouco, elas vão fazer com que esse salário médio abaixe cada vez mais, que foi o que aconteceu. Demanda, hoje é diferente daquela época, né? Que não existia tanta demanda, assim, de pessoas precisando de trabalho. Aí eu falei assim, vou fazer então um curso. Aqui eu já tinha feito educação física, fui fazer ciência do esporte. Achei legal o curso, assim, eu falei, poxa, é o curso que eu quero, assim, eu não quero trabalhar com escola, né? Não tenho uma ponte muito grande com área escolar para trabalhar. Era atleta na época, né? Então. Era atleta de qual esporte na época? Ainda judô. Era judô, mas fala um pouco do judô concomitante com isso. Fala isso, galera. Vai. Na época que eu entrei na graduação, eu aprendi muito e comecei a aplicar em mim mesmo o conhecimento, ao ponto de entrar na seleção brasileira, defendi o Brasil em alguns momentos, né? E, assim, foi bem legal essa época, porque não se sabia muito sobre treinamento esportivo, então eu conseguia aplicar muito bem, conseguia ter destaque por causa da aplicação das questões associadas com a educação física e esporte em geral, né? As aprendizagens que a gente tem. Foi legal porque eu conheci muita gente boa, então eu procurava sempre os melhores para me assistenciar na época. Eu morava em Londrina e tinha um cara muito bom em preparação física que era o Valdemar Guimarães. Eu fiquei anos trabalhando com o Valdemar Guimarães e também fazendo preparação física com ele, na parte de força. Pro judô era essencial, né? Ainda é, aliás, né? Mas na época foi muito bom, porque eu consegui ter um destaque muito grande nesse componente de força. Ainda mais porque eu sempre estava oscilando entre categoria meio pesado e pesado. Fugia da meio pesado por causa da dinância para meio pesado. Apesar de ter muita força, né? Mas não conseguia aumentar o meu peso muito. Ao ponto de eu falar assim, já tá bom, eu vou me dedicar mais à vida acadêmica mesmo. Comecei a me dedicar à vida acadêmica, tive uma lesão, né, no joelho, no último treino de uma concentração, um chute gecko, no último minuto daquele treino, eu rompi o cruzado anterior e o colateral lateral. Toca aqui, nós dois temos o cruzado anterior rompido. Vamos jogar junto futebol, Felipe. Vamos. Mas foi bom, sabe por quê? Foi o momento que eu tive que me recuperar. E aí que eu vi que eu tinha paixão pela vida acadêmica. Porque eu nunca fui estudiosa, Felipe. Na graduação eu queria mais treinar, entendeu? Assim como a maior parte das pessoas que entram nesse tipo de curso, as pessoas querem prática, querem treinar, querem entender como é que funciona. E ainda mais sendo atleta, eu faltava muito na graduação. Assim,
eu nunca tirei nota baixa mesmo, né? A minha nota mais baixa foi em bioquímica no primeiro ano, 7,3, e até hoje eu lembro porque foi chocante para mim. Mas eu estudei e recuperei essa nota depois. Só que eu nunca estudei, não abria muitos livros na graduação. Eu fui começar a tomar gosto no último ano de graduação, quando aconteceu essa lesão, que aí eu entrei nos grupos de estudo, conheci o GPMN, que é o grupo de estudo do professor Cirino, né? Tem outros grupos também do Fábio Nakamura, eu frequentei algumas vezes para ver como é que era, qual que era a coisa. Comecei a ter uma pegada de ler artigo, entender um pouco mais da área, achava curioso, né? Eu aí comecei a fazer pesquisa com o Fabrício, o Delvec, nosso colega. Falei, Fabrício, já conheci o Fabrício do judô, né? Que ele me ajudou bastante uma época, assim, alguns detalhes de treinamento, ele me ajudou bastante. Aí a gente começou a conversar bastante e tal. E aí eu fui fazer especialização em treinamento esportivo e ele aceitou me orientar. Foi quando eu comecei a deslanchar mais na parte acadêmica mesmo e esqueci um pouquinho o judô. O problema central, quando você é atleta e você para de ser atleta, é que você tem lesão, né? Aí, conforme a gente foi publicando os artigos, tentei entrar no mestrado, entrei no mestrado, só que no mestrado eu não estava mais conseguindo andar. Caramba! Que eu parei de fazer tudo, absolutamente, né? Entendi. Que foi um erro. Quem tem muita lesão, você não pode parar de fazer fortalecimento, senão você vai ter que operar. Eu parei na época, aí o médico virou e falou assim, não, você vai ter que operar. Eu falei, não sei se vou operar. Aí eu comecei a fazer remo para fortalecer. Aí eu fortaleci muito, foi pra seleção. Fortalecer de forma excessiva, acabou caindo na seleção brasileira de remo. E foi para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Olha que impressionante. Fala, Bianca. Fala que aqui eu não quero nem falar aqui, Bianca, eu só quero ouvir. Fala. Eu já fui para Jogos Sul-Americanos, Pan-Americanos, medalhista, né? A primeira medalha de ouro de esquife foi minha. Fui recordista histórica do remo indoor, que todo mundo adora remo indoor, né? Eu sou recordista histórica sul-americana do remo indoor. Eu acho que até hoje, sem doping, eu sou a única que conseguiu fazer 6,51. Até agora registrado, né? Assim, Bianca, eu ia te fazer a pergunta, mas eu vou até passar essa para daqui a pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta com tanta história. Para quem não sabe, galera, eu não tenho dúvida porque o número de pessoas assistindo só está aumentando, tá, Bianca? Eu acho que você está aprendendo muito bem a galera. Mas para quem não sabe, a Bianca ela não é brasileira, tá? Ela é muito mais... Ela é brasileira pelo tempo que ela está aqui, mas ela nasceu na Alemanha, né? A Bianca nasceu na Alemanha, veio para o Brasil, só que ela tem mais tempo de Brasil do que de Alemanha, né, Bianca? Mas tô aqui no Brasil há mais de 30 anos. Com certeza, meu coração é mais brasileiro. Mas assim, Bianca, deixa eu te fazer uma pergunta. Dá para fazer um livro muito fácil da sua biografia? Muito fácil. Já pensou em escrever um pouco a biografia Bianca Miarca? Eu ia comprar. Obrigada, Felipe. Fico orgulhosa. Até colocaria outras passagens que eu não posso falar publicamente, só para vender mais o livro. É verdade. Aí deixa lá, guarda. E tem fofocas que a gente deixa nos bastidores, né? É verdade, as fofocas são muito boas. Tem coisa que a gente vê que a gente não pode contar publicamente, porque acontece nos bastidores do esporte, assim. Sempre acontece, não tem como. Sempre escapa nessas biografias, né? Uma fofoquinha, assim. É bom que vende, né? Vende mais, né, Deus? Vende porque as pessoas querem saber questões inusitadas. Pessoal, olha só. Fala. Pode falar. Então, pessoal, eu desativei aqui os comentários para a gente poder ver a Bianca falando, senão fica muito comentário passando. Mas todo mundo sabe que pode fazer pergunta aqui, ó. Tem um pontinho de interrogação aqui embaixo que vocês podem clicar e escrever a pergunta de vocês, a pergunta que vocês quiserem. A gente só não sabe se a Bianca vai responder todas, porque essas questões de bastidores a gente sabe só no livro quando sair. Né, Bianca? Só quando sair o livro, né? Mas, Bianca... É isso aí. Mas, Bianca, eu lembro que você já contou várias histórias no seu período de seleção brasileira de remo. Você foi do Botafogo no remo, né, Bianca?
E eu lembro que nesse período do remo, você estava fazendo mestrado ao mesmo tempo, ou tinha acabado de acabar o mestrado? Mestrado, doutorado, né? Tinha Bolsa Atleta, né? Foi muito difícil. E ao mesmo tempo que você... No mesmo tempo que você era atleta, você está fazendo mestrado e doutorado. Conta um pouquinho aí dessa relação dessas duas áreas, a acadêmica e a vida prática como atleta. Você usava uma coisa daqui para aplicar lá, sentia uma coisa aqui e testava lá. Conta pra gente um pouco sobre esse dia a dia dessa entrelação da vida acadêmica com a vida prática desportiva. Fala um pouco. Isso é bem fascinante, viu, Felipe? É bem legal, sabe por quê? Para quem tem interesse de fazer mestrado, doutorado, eu super recomendo. Porque, por exemplo, na época que eu fui atleta de remo, eu tive uma outra percepção da que eu tive quando eu era atleta de judô. Tá? Na época do judô, eu vou comparar uma coisa horrorosa. Assim, que nem quando você está começando na adolescência, até relacionamentos. A época do judô era a minha época de cio. Então eu ia pra cima, queria fazer inspiração, era uma atleta mais agressiva, não queria nem saber. E gastava força, potência. Eu era muito forte naquela época, né? Depois, antes de romper o ligamento LCA, eu agachava 5 agachamentos a fundo com 120 quilos. Então, era bastante... E sim, só no ovo, cara, porque eu nunca usei nenhum tipo de medicamento para isso. Eu tinha medo, e até hoje, imagina, eu ficaria um búfalo se usasse qualquer coisa, eu sou muito grande. Aí eu ficava com medo, falei, eu nunca vou usar um negócio desse, porque... Você viu, né? As meninas ficam meio grandes, assim, então eu não tinha esse interesse de ficar muito grande, apesar de ter uma tendência já a ter anabolismo, né? Muscular para uma mulher. E na época eu era forte e tudo mais, mas eu acabei perdendo um pouco dessa força num período que eu fiquei sedentária. Quando eu voltei para o remo, era uma outra modalidade que exigia uma demanda que era outra, dependia muito mais do sistema oxidativo, né? Da demanda aeróbica. Então, eu resolvi fazer treinamentos e dietas que servissem para isso. Então, era bem interessante, por quê? Porque ao mesmo tempo que eu estudava lá no mestrado, doutorado, questões que ainda não tinham sido publicadas, eu aplicava em mim mesma. Betalanina, nossa, eu usei desde 2006, 2007, nem se falava em betalanina. Então, outros suplementos também. Beterraba, todo dia de manhã antes do treinamento eu comia beterraba, uma delícia, né? Mas faz parte. Para quem quer melhorar o rendimento, às vezes você tem que comer coisas que você não gosta muito. Então, me ajudava muito comer beterraba no treinamento, porque a gente tem várias, já se sabe, hoje é consensual, né, entre os especialistas da melhora que existe no sistema de tamponamento e também na própria demanda oxidativa, né? Ela ajuda bastante. Outras coisas também eu testei. Nossa, quantas vezes eu tive dor de barriga no barco, porque a gente usava lá nas pesquisas o bicarbonato de sódio com os atletas de judô. Falei, vou usar. Só que assim, diferente, porque quando o atleta tá no tatame, ele corre e vai pro banheiro, né? É verdade. Você tá num barco no meio da lagoa, você não tem como correr. É verdade. Você tá com dor de barriga, você tem que segurar até chegar no pontão. Então, foi muito engraçado essa época por causa disso, porque às vezes eu aplicava umas coisas, algumas davam muito certo e outras eu não conseguia ter tanto bom resultado, assim. E essa questão associada com mestrado, doutorado, ela foi legal também porque eu acabei entrando em contato com outros atletas que ainda estavam na ativa, né? E assistenciando. Especialmente naquela época, 12 anos atrás, não se falava muito sobre tática, que era o meu foco-alvo, né, nas lutas. É um trabalho mais tático, mais associado com inteligência, comportamento, cognição. E na época não se falava muito nisso. Então, eu pude aplicar todos os meus conhecimentos, né, trazidos pelas coletas de dados nos atletas brasileiros. A gente conseguiu uma medalha olímpica, foi muito, muito legal. É uma história muito bacana, né? Mas aí chegou um determinado momento que você encerrou sua carreira, né, no remo, né, e continuou com a sua carreira acadêmica, né? Tanto que você fez pós-doutorado lá na Universidade de Pelotas, né? E após isso, né, o período lá de pós-doc, você teve a oportunidade, né? Na verdade, você se oportunizou, né, a entrar numa universidade federal,
que foi a Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Então, professora a nível superior, passou no concurso para a Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E nesse meio tempo desenvolveu uma série de estudos, né? Uma série de artigos científicos, especificamente nisso que você falou, né? Nessa análise técnico-tático, fazendo associação de modelos psicológicos, né, do entendimento psicológico e inteligência no esporte. E levantando esse ponto aí, antes, né, de todos esses processos, conta um pouco para a gente sobre essa sua linha de pesquisa. Porque a galera tem um pouco de dúvida, né? Análise técnico-tática, muita gente leva só em consideração o físico, né, com o atleta. Só que o atleta ele demanda de outras vertentes para que ele aumente a sua performance, né? A análise técnico-tática, a parte psicológica. Fala um pouquinho aí para a galera poder entender essa área em específico do desempenho. Isso que você falou é uma verdade. Às vezes a gente se pega, né, em uma herança que vem lá da Segunda Guerra Mundial, que eram os primeiros estudos que estavam associados com a parte de aptidão física. Então a gente acreditava nessa época que a educação física era eminentemente físico. Então, nossos estudos em base, eles são associados com a parte física, né? Então, a gente tem diversos estudos que até hoje a gente usa, que vieram lá da época da Segunda Guerra Mundial e, inclusive, com relação à Guerra Fria também, a gente teve diversos estudos, né? Porque foi uma corrida científica, existiu realmente a corrida científica e tecnológica no século XX, que nos proporcionou diversos estudos na parte física, que acreditava-se muito em uma educação física tecnicista, mais associada com o corpo e menos associada com a mente, com a possibilidade de pensamento e tomada de decisão. Mas com o advento do esporte, especialmente nas modalidades que têm uma dependência maior das ações táticas, ou seja, modalidades que têm uma tarefa aberta, diferente do atletismo, da corrida de 100 metros ou do halterofilismo, né, que você faz levantamento de peso, né? A gente tem as modalidades que são associadas com comportamentos e tomadas de decisão. Isso não tinha sido pesquisado até meados da década de 80. Então, e é uma coisa interessante, porque quando a gente começa a ver os estudos sobre a parte da inteligência, né, dentro do esporte, você começa a abrir muito a sua compreensão com relação a quanto você gostaria e quanto você conseguiria melhorar resultados num estalar de dedo. Por quê? Porque quando a gente faz alguns approaches associados com a parte cognitiva e com o comportamento, fica muito mais fácil do atleta modular um comportamento que seja mais associado com eficácia. Por exemplo, quando a gente trabalha com atletas mais velhos, normalmente eles conseguem ter mais timing, que a gente chama durante a luta, né? Uhum. Até mesmo em esportes coletivos, você consegue perceber que ele já não tem tanta aptidão física, mas ele tem time que a gente chama de experiência. Na verdade, a gente nomeou assim porque essa pessoa teve que treinar mais de 10 anos aquela modalidade para poder ter um conhecimento que a gente chama de tácito, conhecimento trazido da experiência. Isso pode ser trazido num tempo muito mais curto, se você faz uma análise técnico-tática e verifica os pontos-chave, que a gente chama de regras de ação, durante o combate ou durante as modalidades, né, competitivas de quadra. Você começa a entender quais são as regras de ação que vão estar diretamente associadas com o resultado daquela ação dependente, a ação que vai tornar aquele time ou aquela pessoa vitorioso ou vitoriosa. Então, a gente tem aí um desencadeamento lógico da luta ou do esporte em geral, que vai passar de um estado que a gente julga que não é tão importante assim em primeira instância, para um outro estado, depois de um certo tempo, que a gente julga super importante. A educação física, na década de 80, analisava esse estado aqui, ó, que é o super importante. A partir dos estudos que a gente desenvolveu, né, durante a década de 2000, 2010 e agora a gente entrou em 2020, a gente consegue perceber o peso de cada uma dessas fases até chegar aqui.
Então, existem ações em cada uma das fases que tem peso alto. Então, por exemplo, não é porque a pessoa está parada, às vezes num jogo de futebol, que as pessoas adoram falar sobre futebol, não é porque o jogador está parado que ele não está fazendo uma ação determinante para a ação final. Então, a gente já está conseguindo descobrir como é que a interação é entre as ações para que haja o resultado específico desejado. E a partir das condições táticas, né, que a gente tem trabalhado, a gente consegue desenvolver algumas manobras que são de desenvolvimento metodológico. Por exemplo, o primeiro estudo que a gente fez, o primeiro estudo que foi feito com inteligência artificial, né, redes neurais e tudo mais, foi nosso. Então, a gente tem esse tipo de approach também, porque a nossa necessidade é a mesma que outras pessoas têm. Quando a gente é pesquisador, a gente não pode se colocar numa posição muito distante da realidade, porque a partir dos problemas que existem na realidade, que a gente consegue resolver os nossos próprios problemas e criar métodos que podem ser utilizados em outras áreas também. Por exemplo, utilizar métodos estatísticos avançados, utilizar a inteligência artificial para resolver problemas e até mesmo ver esse engajamento, né, que a gente acabou de falar. Assim, Bianca, o pessoal vai falar, o Felipe aí falando e tal, mas a minha admiração pela Bianca, ela veio muito antes de conhecer ela, né? Ela veio muito em função das minhas leituras, né? E a gente bate muito com as linhas de estudo, de pesquisa, né? Nos modelos de aplicabilidade de avaliação dentro do esporte, né? E, assim, fazendo essa live com a Bianca, eu tenho a oportunidade de aprender ainda mais além do que ela, né, traz nas escritas dela. A Bianca, ela é uma pessoa que é muito ocupada, ela tem muita demanda, né? E eu sempre tento aproveitar ao máximo as palestras que a Bianca ministra para ficar atento, prestar atenção, e toda vez eu fico encantado, porque, cara, é uma pessoa que trabalha com o esporte, é uma pessoa que viveu o esporte, é uma pessoa que sentiu o esporte na pele e que está muito à frente de muita gente na questão da produção acadêmica dentro do esporte e produção acadêmica prática, aplicável, né? Tanto que ela aplicou muitos dos estudos dela na prática, né? A gente tem um dos estudos dela com avaliação e análise de modelagem estatística, né? Modelagem cluster, com atleta em específico da categoria 81 quilos, né? Da seleção brasileira. Isso foi um trabalho que foi bem aplicado praticamente, na prática, né? E foi produzido academicamente, foi desenvolvido um artigo em cima disso. Né? Fala um pouquinho, né? É um pouquinho difícil a galera da educação física entender essa modelagem estatística, mas fala um pouquinho, né, dessa relação, dessa produção científica que você fez, aplicado na prática, de onde surgiu a ideia e como depois disso, dessa ideia, você conseguiu produzir algo tão prático na ciência. Felipe, depois eu te dou aquele panetone que a gente combinou, tá? Até parece. Então, na verdade, assim, eu penso de uma maneira bem simples, porque a gente tem uma área, a educação física é uma área que ela é muito nova, né? Ela surge em 1851, lá nos Estados Unidos, e ela tem um advento no meio do século XX. E o problema central da nossa área é que não tem muita... Ih, tem um comentário aqui. Viu? Obrigada, tá te elogiando. Vanessa. Não sou só eu. Não, o problema central da nossa área é que a gente ainda tem muita coisa para descobrir para contribuir com a humanidade. A educação física, ela mostra aí uma importância, assim, um impacto real na vida das pessoas. A gente viu agora, né, que a área da saúde ficou tão evidente com uma pandemia que mostra, assim, um vírus que é um negócio pequenininho, né, que teve aí derrubou milhares de vidas, né? E a educação física, ela mostra aí a sua importância tanto para a saúde mental, com o aumento de número de horas, né, de prática dentro de casa, inclusive para idosos aumentaram de 200 para 400 minutos por semana de prática. E ainda tem muito mais coisa para descobrir. Minha vertente dentro da educação física, o que eu pesquiso normalmente é como ajudar pessoas na área aplicada a solucionar problemas. Então, na verdade,
a minha pesquisa ela é toda direcionada para a solução de problema. Eu acho que isso daí ajuda muito as pessoas que estão na área aplicada, porque tanto nas lutas quanto na área do CrossFit, que a gente tem feito alguns trabalhos, assim como outras áreas esportivas, a intenção de pesquisa, ela precisa ter uma inquietude que tenha uma motivação interna da pessoa. Para você se motivar a resolver um problema, ou você vai realmente controlar e isolar uma situação, que a gente chama de uma pesquisa mais pura, né, dentro de um laboratório, vendo uma determinada enzima, isso é tão importante quanto as pesquisas aplicadas, e merece bastante atenção, mas que também tem aí uma interligação com outras áreas, como a medicina, por exemplo, e até mesmo a farmacologia, dependendo do que está sendo testado. Então, ainda tem essa importância também, esse tipo de descoberta, mas esse tipo de descoberta vai para a área aplicada depois de muitos anos. A área que eu pesquiso, ela tem um objetivo fundamental que é resolver problemas para as pessoas poderem ter uma melhor interlocução com uma pessoa que vai praticar aquela determinada atividade, ou melhorar as avaliações que tem na área, melhorar os treinamentos, verificar qual é o efeito real daquele determinado treinamento. Então, quando eu comecei a pesquisar, na época, não tinha muita pesquisa que falasse efeitos reais. A gente vai falar de não empírico. Quando eu comecei a educação física, eu até falo assim, parece que eu sou muito velha, mas não sou, assim, é porque realmente... Não, não é mesmo. Faz 20 anos que a educação física tem se debruçado um pouco mais na ciência, né? Em 20 anos mudou muita coisa, desde descobertas com relação à demanda fisiológica até essa parte que eu tenho estudado, que é mais associada com comportamento, com cognição. Minha pesquisa, por exemplo, ela tem uma interlocução com a psicologia do esporte, principalmente. Por quê? Porque quando eu era da graduação, eu não contei isso para vocês. Eu fiz parte de um grupo de estudo de uma professora que era da psicologia comportamental. Legal. Foi legal porque ela falava várias coisas que na época a gente não falava, de utilização de reforçadores para poder treinar e fazer com que a pessoa sinta prazer naquilo, né, se sinta recompensada. Evitar punições, né? Na época a gente lia coisas que eram completamente absurdas. Então, as pessoas, por exemplo, tinha um técnico na Austrália, eu lembro desse artigo, era um case, que usava filhotes de jacaré para correr atrás de crianças na natação, para elas nadarem mais rápido na época de competição. Então, isso é reforço negativo, mas assim, foi um artigo que a gente leu na época que mostrava uma coisa absurda, assim. Então, várias coisas eram feitas na educação física que hoje não se faz mais. Não ajudou, por exemplo, acho que você deve ter pego essa época também, que o professor vinha com a vara de marmelo. Aí de você se Shinai. A Shinai, exatamente. Quantas vezes a gente apoiou de Shinai na perna, né? Na perna, nas costas. Pode ser processado nas costas, né? Hoje isso não se faz mais, mas na época era convencional fazer, porque era a maneira que as pessoas entendiam que o comportamento ia ser reajustado. Hoje nós não fazemos mais isso. Hoje o que a gente faz é reajustar o comportamento a partir da compreensão. Em criança, em adulto, em atletas de alto rendimento, funciona da mesma maneira. Você precisa calibrar as emoções, né? Então a gente trabalha bastante nesse approach com atletas, principalmente, fazer o equilíbrio, o ponto de ativação ótimo do atleta para que ele entre com a melhor performance cognitiva, assim como a melhor performance física, assim como a ideia central de fazer pesquisa, né, nessa área é que você consiga entender um pouco mais, de maneira matemática e quantitativa, onde é que está esse equilíbrio. Que a psicologia ela trabalha numa área mais subjetiva, mais abstrata. Quando a gente fala sobre esporte, a gente vai falar muito sobre uma área um pouco mais palpável, porque você consegue mensurar de uma maneira mais adequada tanto o comportamento por time motion, que é o que a gente faz com bastante propriedade, né? O scout e tudo mais, como também através de questionários e até mesmo avaliações indiretas, né? Com entrevista semi-estruturada. A gente consegue fazer com que as emoções dos atletas tenham uma conexão real com a parte cognitiva, né? Por quê?
se o atleta está extremamente ansioso, naturalmente ele vai ter uma ativação em diversas regiões do cérebro e vai perder o timing da tomada de decisão. Ou ele vai antecipar, ou ele vai refrear. Dependendo do grau de ansiedade, isso pode acontecer. Então, a gente concilia bastante as áreas para ter uma prática aplicada para que no momento que ele tenha que ter resultado, ele tenha o melhor resultado possível e real. Não fique mais naquela, desculpa o termo, masturbação mental de aprendizagem latente. Porque a gente fala muito de aprendizagem latente, ok, existe, mas não é sempre. Um atleta de alto rendimento dificilmente está numa aprendizagem latente. Ou aquelas pessoas que falam que um atleta é leão de treino e vira um gatinho na competição, né? São terminologias que se usa muito quando você não sabe como trabalhar. Porque quando você calibra, entende um pouco mais sobre algumas nuances que estão associadas não só com a parte física, mas também com a parte psicológica e com a parte cognitiva, você trava aí uma série de variáveis que fazem com que o sujeito realmente tenha um ápice no meio da competição. Assim, ouvindo todos esses aspectos, né, é uma aula, né, como eu falei anteriormente, né, é uma aula e eu espero que o pessoal que esteja aí assistindo esteja prestando bastante atenção, porque, assim, é muita coisa prática, aplicável e que é muito importante ser aplicada com os seus atletas, com os seus clientes, alunos, né, em geral, principalmente os atletas em si, e a busca desse conhecimento é muito importante. Mas antes da gente dar continuidade aqui, Bianca, eu preciso dar um recado para a galera. Todo mundo sabe que, né, as horas A6, né, as horas complementares, são muito importantes, né, para a formação de vocês ao longo do período de graduação, né? Só que, como a gente sabe, o profissional de educação física, durante a sua formação, ele sempre tem aquela disciplina que se chama ética, né? E a ética, às vezes ética na saúde ou ética na educação, a ética ela é muito importante em todos os momentos, no seu cotidiano e na sua prática profissional e também durante o seu período de graduação. Então, a ética está sendo citada nesse momento no sentido de vocês terem ética e respeitarem as regras, né, do nosso meeting de educação física de Nova Iguaçu, que é escutar e participar da live como um todo e obter, né, aquela chave, passe, né, aquele password, né, para vocês ganharem as horas AC, né, e obterem esse código, né, porque vocês estão assistindo. E não porque vocês pegaram com alguém, né? Então, por favor, vamos ter ética, vamos respeitar os participantes, né? Vamos assistir a live como um todo e vamos pegar aquela palavrinha-chave, que a palavrinha-chave, galera, é Jovassi. Então, palavra-chave da nossa live de hoje Coleta, Felipe, pelo amor de Deus. Jovassi. Quem assiste Chopp na Ciência sabe quem eu estou falando, né? Jovassi. Então, vai lá, vai receber o QR Code depois da live, vai estar lá no feed, né, do nosso perfil Educação Física _MI, vai estar lá o código QR e o link para vocês acessarem 15 minutos, período de 15 minutos após, né, o encerramento da live, vocês terão esse tempo para poder fazer o cadastro com a palavra-chave Jovassi. Não falo mais e espero que ninguém fique disseminando. Jovassi. E que não fiquem disseminando o termo. Deixem a galera que está assistindo, né, pegar essa palavra e esses que assistiram ganhar as horas AC. A gente vê aqui, né, QR Code, live, né, a tecnologia presente, né, no nosso cotidiano, né, Bianca? E além de todos esses aspectos positivos que a gente viu da Bianca hoje, né, a gente sabe que também a Bianca ela tem a vertente da área científica dela, acadêmica dela, com a área tecnológica. A Bianca ela desenvolveu um sistema de análise técnico-tática e time motion chamado Frame. E ela tem uma série de projetos, tecnológicos, né, Bianca? Tanto que aqui, ó, deixa eu ver, o Chamon,
ele colocou aqui. Boa tarde, Mia. Um beijo. Queria saber como a tecnologia pode potencializar os rendimentos dentro do esporte, né? Sabendo que você tem, né, essa vertente muito forte, fala um pouco sobre essa área, fala um pouco do que você já produziu e do que você tem como perspectiva dentro do esporte. Vou aproveitar e fazer um convite, então, Felipe, já que você Faz, citou isso. por favor. A gente tem um grupo de estudo que se chama Grupo de Estudo, né, em Pesquisas de Psicofisiologia e Performance em Esportes e Combates na UFRJ, que o Felipe é coordenador da biomecânica, né? A gente faz trabalhos lá naquele grupo de estudo que são associados com o desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento de novas pesquisas que possam melhorar realmente a nossa área aplicada da educação física. Para quem tem interesse, nós nos reunimos toda sexta-feira entre meio-dia e 13 horas, né? Entre meio-dia e 1 hora da tarde, pelo YouTube mesmo. Aí vocês podem entrar em contato com o Felipe, que a gente manda para vocês o link e tudo mais para vocês participarem, caso vocês tenham interesse. Bem, a educação física ela é muito interessante no desenvolvimento tecnológico, porque agora, nos tempos da pandemia, isso ficou bem evidente, né? A quantidade de aplicativos que as pessoas estavam usando para poder promover monitoramento e controle de treinamento, assim como prescrição, foi uma coisa fora de sério. A quantidade de mensagens que a gente recebeu para desenvolver esse tipo de aplicativo e até mesmo de sugerir aplicativos que já existem foi muito grande, assim. Então, a gente, no grupo de estudo, a gente faz, né, aplicativos, softwares que estão associados com o desenvolvimento tanto de monitoramento e controle, né, de carga interna e externa, né, que na educação física são primordiais para poder realmente fazer uma periodização adequada para cada um dos sujeitos, assim como para avaliar se eles estão em processo de burnout, né, se eles estão bem, se eles estão no ápice da potência, se eles realmente estão fazendo treinamento de acordo com o que foi prescrito. E a gente tem feito também modelos, né? A gente faz, além dos modelos, né, técnico-táticos, a gente também faz modelos matemáticos e validação de avaliações, tudo que envolve tecnologia. Porque a tecnologia, a gente acha que é só desenvolver equipamento, mas não é. Então, quando você desenvolve, por exemplo, uma nova equação, por exemplo, que vai descobrir o percentual de gordura de alguém, você desenvolveu aí uma tecnologia. Então, o grupo, ele traça efetivamente essa como uma das linhas de frente. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer na educação física ainda. A gente ainda está engateando na parte de pesquisa. A medicina, por exemplo, ela existe há muitos séculos. Então, se você pega aí no meio da Idade Média, no século XV, você entra lá nos monastérios, você vai ver diversos livros, todos associados com a área da medicina. Mas a educação física, ela começou a ter o advento no século XIX. A gente ainda é muito novo na parte científica. É importante fazer tecnologia. Até mesmo agora, né, Felipe, a gente enviou um projeto para ajudar pessoas, né, pós-Covid, validando uma série de instrumentos para fazer reabilitação cardiorrespiratória, principalmente para quem ficou com síndrome pós-internação em unidade de terapia intensiva. A maior parte dessas pessoas tem problemas, né, para voltar a ter funcionalidade na vida. Então, a gente acaba desenvolvendo projetos que tenham realmente uma pegada mais aplicada e possa ajudar realmente a população, assim como atletas, a desenvolver melhor a performance, assim como reabilitar quando necessário. Esse projeto é muito legal, né, que a gente submeteu, né, está aguardando aí para ver a possibilidade de aplicação. Tomara, né? Tomara. Mas vamos ver. Eu acho que é bem possível, né, a gente ter essa entrada. Eu acho que vai ser bem bacana. Mas o pessoal está aqui perguntando, eu estou mexendo para cima e para baixo, né, porque o pessoal está pedindo para eu soletrar Jovaci, né? Jovaci. Não falo mais. Se quiser ver depois na hora que eu compartilhar no IGTV, tá? Até porque a gente já está aqui chegando nesse período final. Fala de novo, aí. Felipe. Jovaci. Jovaci. Jovaci.
Quem vê o chopp na sexta, olha ali a Bianca ajudando vocês. Agradece a Bianca, por favor, tá? Agradece a professora Bianca. Né? Mas, Bianca, fala para mim, para gente, a minha última pergunta, depois a gente faz as considerações finais. Eu queria que você colocasse aí as suas perspectivas sobre a educação física, o que você vislumbra em relação à educação física, né, no futuro, né, principalmente por ser uma professora que é influenciadora, ela, muito ativa dentro da área e muito importante, né, para nós, né, profissionais que estamos ali galgando, né, uma carreira próxima ou pelo menos metade da sua. Fala um pouquinho da sua perspectiva sobre a educação física, Beatriz. Até me quebrou um pensamento. A minha perspectiva para a educação física, principalmente para quem está na graduação, é simplesmente inspirem, porque a educação física ela é uma área que trabalha com proporcionamento de a possibilidade de proporcionar prazer para as pessoas através da prática de atividade física, através do desenvolvimento de atividades, um momento de prazer, um momento de ócio daquela pessoa, atividades culturais, atividades que têm envolvimento com o corpo. A educação física, ela é capaz de educar através do desenvolvimento de metas, planejamento, ajudando as pessoas a se organizarem. Não é só com criança, é na vida inteira. E além disso, já se sabe mais do que nunca que a educação física também ajuda idosos, tanto na parte de depressão, estresse, ansiedade, como também na memória. Então, a gente tem várias descobertas que falam que ajuda até mesmo no Alzheimer. Então, a educação física realmente tem um approach capaz de mudar a vida das pessoas. Para quem está se formando, tentem aplicar isso, inspirem pessoas a mudar as vidas delas. Então, esse é o recado que eu deixo. Porque quando você se propõe a inspirar as pessoas a mudar a vida delas, você naturalmente vai mudar a sua vida. Porque cada dia que você acorda, você vai querer ser um sujeito, uma pessoa melhor, para que as pessoas possam melhorar com você. Então, é muito legal isso da educação física. Eu espero que vocês se apaixonem por esse curso, assim como eu me apaixonei, e eu tenho uma dedicação integral a ele, assim, sou muito feliz por isso. Então, para quem vai se formar, inspirem. É só isso que eu digo. Olha, nada mais inspirador do que ouvir isso de você, né? E assim, eu não tenho dúvida que a galera, escutando isso, vai se motivar cada vez mais, vai querer estudar cada vez mais, vai querer usar a prática cada vez mais no cotidiano. Bianca, então, você quer deixar algum contato? Quer deixar, né, o perfil do Instagram, né, lá do nosso grupo? Né? Eu acho que para a galera o seu contato... Isso, fala pra gente aí, Bianca. Quem tiver interesse em fazer pesquisa, até mesmo se encontrar dentro da educação física, pode entrar em contato com a gente. O meu Instagram é @bimica, o Instagram do grupo é @labppesc, Laboratório de Pesquisa em Psicofisiologia e Performance em Esportes e Combates. Vocês estão convidados a assistir às nossas reuniões. Então, se vocês quiserem, nos sigam no Instagram também, porque lá tem uma série de lives que vocês vão adorar com várias pessoas que são de alto padrão também. Assim como o Felipe né? E ele tá em várias. Então, para quem adora o Felipe, como eu adoro, vai lá, segue o perfil e assiste as lives à vontade. Muito bacana, tem o nosso Papo de Miyagi lá rolando, né? Já tem várias entrevistas, né? Os eventos que a gente está programando aí mais para frente. Então, quem tem interesse na área de lutas, esporte de combate, né? No Rio, no Brasil, Bianca é referência. Então, eu gostaria muito de te agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui, né, dispondo do seu tempo para falar sobre a sua experiência, sobre a sua prática profissional, né, para inspirar os nossos alunos. Você é a pessoa certa para isso, pela sua história dentro do esporte, pelas suas superações dentro do esporte. Então, parabéns, muito obrigado. Né? Eu espero que a galera tenha se deliciado com a live. A gente teve o nosso pico aqui, né, de visualizações. Chegamos a 70, 71. Meus amores, meus queridos, muito obrigado pela presença de todos. Amanhã temos mais.
Não deixem de acompanhar o primeiro meeting de Educação Física Nova Iguaçu, organizado pelo nosso grande coordenador Carlos Erdi. Beijo a todos. Tchau, Bianca. Até daqui a pouco. Tchau, Felipe. Né? Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, galera.